Vamos então para nossa aulinha do tema do Mario, uma lembrancinha super fofa que eu vou fazer com vocês. Estamos usando uma bolinha aqui de 25 milímetros, eu dei uma leve achatadinha nela, aliás, bastante, né? E vou usar para esse bonequinho o olhinho resinado da Primor Biscuit, cartelinha do Mario. Vou sovar a massa aqui, eu estou usando as massas da Inkway, como sempre, são as massas maravilhosas. E vou pesar aqui um tantinho de massa, cerca de 20 graminhas, pode usar menos até, tá? Se você quiser usar aí, tipo, 16 gramas de massa, fica top com a bolinha e a cabeça não fica tão grande. Eu tô fazendo com cabeção mesmo, porque eu quero que fique um chaveiro bem bonito, bem vantajoso. E aí, eu vou sovar essa massinha e vou colocar a bolinha. Essa quantidade de massa, 20 gramas, se você quiser usar só a massa e não colocar a bolinha de isopor, também funciona do mesmo jeito, tá bom? É só fazer a bolinha bem lisinha e bem redondinha, tá? Vou alisar aqui, ó, vou pressionar essa massinha aqui pro meio. O cabo do pincel vou fechando. A diferença de você não usar a bola de isopor é que a peça vai ficar um pouquinho mais pesada, tá? E ela vai encolher um pouco mais a parte da cabeça. Como eu tô usando a bola de isopor, além de dar uma leveza, quando secar, ainda vai manter essa proporção, esse tamanho de cabecinha, que vai ficar bem grandinho, tá bom? Aqui, além do que seca mais rápido, tá, gente? Com a massinha, só ela vai demorar bastante para secar por dentro. E daí, para colocar também o pino, para você colocar o chaveiro, você vai ter que esperar secar muito mais tempo. Aqui com a bolinha, assim que secar, você já pode colocar, porque dentro vai ser isopor. Então, eu vou pegar o olhinho resinado aqui, tamanho P, da coleção da Primor Biscuit, no teminha do Mario. Vou posicionar ele bem aqui, ó. Vocês viram que eu marquei a boca aí, né? Super fácil. Dei uma puxadinha para baixo. E olha só, esse rosto é bem redondinho. É aquela versão do Mario bem antiga, sabe? Aquela versão bem... Quando ele ainda tá piquititico, não comeu cogumelo ainda. Então, eu quis fazer ele com essa versão mais vintage aí, mais antiga. Ó, vou passar logo o pozinho blush aqui. Tô usando esse coral da Ceramanil. Mas você pode usar qualquer blush, se você não tiver esse. E aqui a minha massinha tá bem clarinha, porque ela ainda tá bem úmida, tá? O ideal é você esperar secar um pouquinho para depois passar o blush. Eu já tô montando tudo aqui de uma vez, porque para mim é mais prático no vídeo. Mas vocês podem, tipo, esperar essa cabeça secar para depois colar no corpo e depois colocar o bigode, todos os detalhes. Se fizer do jeito que eu tô ensinando aqui, não vai estragar também, tá? Vai funcionar do mesmo jeitinho, porque a peça que eu fiz ficou linda. Nesse caso aqui, a gente consegue deixar ela já toda montadinha, porque ela é simples. Vou fazer aqui o corpinho, que foi a coxinha, né, que a gente pesou. Aqui eu vou fazer os dois bracinhos. Então, 1 graminha para cada bracinho. Vou separar. E 1 graminha também a gente vai usar, ó, para os sapatinhos, tá? No tom de massa marrom. Pode ser um marrom chocolate ou um marrom terra com um pouquinho de preto. Pra gente pesar aqui a parte dos sapatinhos. Eu fiz esse modelinho bem simples mesmo, e ele mesmo nessa pegada assim, sem as perninhas compridas nem nada, você consegue usar ele também para colocar numa caixinha acrílica, tá? Ele como se ele tivesse sentadinho aí com o sapatinho para frente. Ó, esse corpinho que é no formato de coxinha, a gente vai deixar secar. Essa partezinha do macacão, você já pode fazer logo agora, né? E deixa secar já no corpinho, depois a gente coloca só os detalhes restantes. Como eu disse, porque é uma peça pequena. Se fosse uma peça maior, uma peça que demanda mais tempo de secagem, o ideal seria fazer o corpinho primeiro, deixar secar, depois você ia, né, juntando tudo e finalizando. Aqui a gente consegue fazer logo na sequência. Vou achatar. E sempre alisando para deixar tudo bem organizado, bem arrumadinho. Se você for fazer uma peça 3D, deixa ele secando assim em pezinho.
Se você for fazer um chaveirinho, você pode deitar ele numa espuminha, né? Ou um travesseirinho de bebê, que ele vai ficar um pouquinho achatado atrás, levemente achatado, mas ao mesmo tempo arredondado, porque a espuma ela deixa secar tanto por baixo quanto por cima, né? E aí ajuda nessa hora também. No caso do chaveiro, fica mais prático a gente fazer ele assim, com uma leve achatadinha na base de trás. Ó, vou tirar um pedacinho de massa aqui no formato pro detalhe ali do macacão. E é bem pequenininho, tá? Ó. Vou encaixar ali. Não pode ser muito grande, tampando toda a blusa. Tem que aparecer um pouquinho da blusa vermelha, tá bom? Então, eu só vou colocar aqui, ó, o excesso. E aí, você pode fazer as marcações do macacão com uma esteca faquinha, que é o que eu tô fazendo aqui, ó. Faço a junção e a volta todinha, como se fosse uma costurinha. Eu fiz umas 2 ou 3 marcações só para ficar realmente assim um traçado bem legal. Vou pegar a parte das mangas, né, com vermelho e uma bolinha de branco aqui que eu não pesei porque é bem pequenininha, menos do que 1 grama provavelmente. Então vou colocar aqui na ponta, ó, desse rolinho que eu fiz de massa. A massa tá úmida, então vou juntar as duas, vou dar aquela achatadinha, ó. Tá? E venho alisando para unir. Depois eu pego esse branquinho, dou uma outra achatadinha e faço a luvinha. Coisas simples, não vou marcar todos os dedos. Estou simplificando. É assim que a gente faz uma lembrancinha, no caso de alguma peça que você já fez um pouco mais elaborado. Alguns detalhes são totalmente retirados para que seja de fato uma lembrancinha, você consiga cobrar um valor legal e também ela não lhe dê tanto trabalho na execução, tá bom? Então, por isso que as mãozinhas são sem as marcações do dedo. O rostinho não tem modelagem, é redondinho. Mas os detalhes principais da peça você mantém, que são as cores, que são o formato do macacão e o chapéuzinho que ele tem, o bigode e as sobrancelhas. Então, vou fazendo aqui do mesmo jeito também, ó. Aliso. E faço a voltinha aqui da luvinha, tá? Não esqueçam de colocar esse detalhe, que ele é importante, faz parte do personagem. Alisa. E aqui não tem muita posição nas mãozinhas, eu vou só colocar na lateral mesmo. Lembrando que eu tô fazendo como forma de chaveiro, mas você pode usar esse mesmo formato para fazer uma lembrancinha para colocar numa caixinha acrílica ou num tubete, enfim. Ó, bolinha, faço uma leve achatadinha para fazer a botinha, né, o sapatinho. Bolinha, tipo um feijãozinho. Opa. E vou colar assim de frente, ó. Tá? Então, vocês viram que eu não fiz perna, eu simplifiquei. E nesse padrão de chaveiro, vocês conseguem fazer qualquer tema, viu? É só pegar a ideia aqui e adaptar a qualquer tema. Dá pra fazer o Luigi do mesmo jeito. O que você vai mudar, talvez, no Luigi seria só o rostinho, fazer um pouco mais alongado, né? Fazer um pouco mais fininho, não redondo, redondo. E aí, aqui eu vou pegar as tirinhas, com a mesma cor do macacão, e passar por cima do ombro. Ele vai ficar com um acabamento super bacana, não vai ter emenda aqui no ombro. E aqui atrás a gente faz o trançado, né? O X. Trançado não, o X. Vocês vão ver como é rapidinho. E aqui é a parte dos botõezinhos. A gente vai só colocar uma massinha amarela.
tanto na frente quanto atrás. Eu amei, gente, essa versão. Eu me inspirei nos chaveirinhos que eu tinha visto de vinil, né, do próprio personagem. E eu achei que ficou bem fofo. Claro, a gente sempre muda uma coisa ou outra, deixa do nosso jeito, mas ficou muito, muito fofo. E bem prático de fazer, você pode fazer vários super rapidinho. E aqui eu vou colocar lá o cabelo, é o mesmo jeitinho, né, que eu mostrei aí na aula do grande. E a gente vai colocar a orelha, que faltou aqui, tá? Como a minha massinha tá úmida, eu ainda consigo colocar a orelha nessa hora. Mas já na hora que você for fazer a cabecinha, você lembra aí de colocar a orelhinha dele, para poder ficar tudo certinho. E lembrando também que, se você deixar a cabeça secar logo, né, para depois colocar o cabelo, vai ficar muito melhor de você trabalhar, você não vai amassar essa cabeça nem nada. Então aqui eu já tenho a prática, eu já vou montando tudo, mas no vídeo eu sempre fico indicando vocês, ó, espera a cabeça secar, espera o corpo secar, depois você junta tudo, depois coloca os detalhes. Sempre essa é a regra para todas as peças. Então, coloquei aqui minha orelhinha, vou tomar cuidado agora para a parte do restante do cabelo. Também não tem segredo, é o mesmo tom da massinha do sapatinho, tá? Lembrando que no meu canal Aulinhas da Paixão, canal gratuito do YouTube, tem muitas aulas desse tema, tem vlogs com muitas dicas para quem quer trabalhar com lembrancinhas, produção. Então depois vejam aí no canal Aulinhas da Paixão. Eu vou deixar os links aí de algumas aulas para vocês, desse tema que já tem lá no canal gratuito. E aí vocês viram que eu dei uma aceleradinha, gente, porque é coisa simples, tá? Só fazendo aí a sobrancelha, bigode e tudo mais. Esse estilo aqui, como ele tem a carinha bem redonda, ele é aquele estilo do Mario bem mais vintage, como falei, antigo, você pode fazer o bigode dele bem grandinho aí, como eu fiz esse, sabe? Vai deixar ele bem engraçadinho. Faço a bolinha aqui do nariz. Não tem medida certa, você vai tirar um pouquinho aí, vai vendo. E ela não é totalmente bolinha, ela é meio oval, tá? Minha massinha tá úmida, então eu posso colocar, vai grudar sem problema. Vou dando uma achatadinha. E o nariz é bem aí, ó, entre os olhos, tá? E agora sim, a gente vai finalizar aqui dando uns acabamentos. Eu alisei aqui porque eu acabei batendo. E vou colocar o pescocinho e já colar essa cabeça para deixar secando já tudo junto. Vou fazer a gola e vou colocar o arame aqui também, tá? O arame é galvanizado, número 18, eu tô usando 2, porque eu quero que fique bem preso aqui a cabecinha dele. Esse arame tem que chegar até a bolinha do isopor. O ideal é que você fure a bolinha do isopor antes, tá? Para poder apertar ali, não ter perigo dele achatar toda a sua peça se você estiver fazendo assim de uma vez. Mas o ideal, como eu falo, separado. E aí pronto, colei aqui. Vou deixar ele secar bastante para depois eu vir colocando o chapéuzinho. E principalmente para colocar os acessórios de chaveiro. Essa peça tem que estar seca completamente, mais de uma semana, pelo menos aí, tá? Para não ter perigo de a sua argolinha enferrujar, alguma coisa do tipo assim. Isso vai depender muito também do estilo de decoração que você vai usar para o chaveiro. Eu uso o fio encerado, vou mostrar para vocês como eu monto, tudo certinho, mas ele tem alguns detalhes ali de metal também, que só dá pra gente colocar quando essa peça está totalmente seca, para não oxidar ali e não enferrujar, tá bom? Ó, coloquei logo aqui a parte da boina, né, a aba do chapéu, e vou deixar secar um pouquinho, então, para depois a gente colocar o restante. Aqui eu gosto sempre de deixar um algodão ou uma mantinha, uma fibra, né, siliconada, aqui abaixo, ó, para deixar no formatinho certinho, essa massa não ceder. Ó, vamos deixar ele paradinho aí, enquanto a gente faz alguns outros detalhezinhos que a gente pode compor no chaveiro. Esse tipo de lembrancinha, gente, por mais que ele seja simples de fazer, os acessórios e as coisas que a gente vai montar aqui como chaveiro, valorizam bastante ele, tá?
Então, a minha dica é, anote tudo que você usou, pese cada partezinha do boneco, quanto você gastou com a bolinha, quanto você gastou com as argolas, com o fio encerado, com as pedrarias, com tudo que você está fazendo aqui. E principalmente anote o tempo, o tanto de tempo que você levou para fazer uma dessas lembrancinhas. Daí você vai fazer aquele cálculo que eu já ensinei lá no canal também, de como precificar uma peça com base num trabalho de fato, né? Como se fosse realmente algo para você vender para cliente. Se você está só fazendo por hobby, mas aí de repente quer vender por um valor assim que você acha que é justo, ok, também fica à vontade, tá bom? Mas se você quer precificar direitinho, depois assiste lá o vídeo de precificação do meu canal e eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link desse vídeo para vocês. Aí eu vou fazer aqui, ó, a estrelinha, dou uma achatadinha nas pontas para ficar mais retinha, porque esse cortador ele é meio redondinho, né? É uma estrela meio gordinha. E aí pronto. Aqui eu posso colocar um pino, ou eu posso colocar um furinho, né? Fazer um furinho aqui, ó. Vou furar com um mais fininho. Vou furar com uma haste de cotonete. Pra gente depois colocar uma argolinha, tá? Então, eu cortei aqui a haste de cotonete, ó. Vou furar. A maioria dos meus chaveiros eu faço esse furinho, deixo a peça secar e depois coloco uma argolinha para encaixar ele onde eu quero, tá? Isso aqui é um acessório que vai ficar penduradinho junto aqui, quando a gente for montar. Pode ser uma estrela, pode ser um cogumelo, né? Pode ser uma miniaturazinha do vilãozinho. Então, você vai aí usar sua criatividade para poder colocar tudo bem certinho. Então, aqui, ó, pro cogumelo, a gente vai pegar um pouquinho de massinha verde, um pouquinho de massa no tom de pêssego. E aí eu fiz, ó, uma bolinha e dei a achatadinha de todos os lados, ó, para ficar naquele formatinho do rostinho. Bolinha aqui também, ó. E aí eu venho afundando no meio, fazendo esse movimento, ó, com os dedos, girando e alisando um pouco para baixo para ficar tipo um encaixe. Encaixou, ok. Vai deixar secar nesse formato, desse jeitinho, para depois a gente colocar um pino também, ou, né, depois você usar aí da maneira que você quiser. E agora com o nosso Mário já praticamente seco, né, tem algumas partes ainda de cabelo que ainda estão úmidas e tudo mais, mas já tá a cabecinha mega seca pra gente poder forçar aqui essa parte do boné dele, né, da boina dele. Vou usar a quantidade de massa que eu coloquei na descrição. E aqui eu venho fazendo uma bolinha e achatando com essa parte do meu dedo. E abrindo aqui, como eu já ensinei também outras vezes, a fazer essa boina dele. Aliso e venho dando o formato, venho abraçando aqui. Eu vejo se já tá no tamanho, se não tiver eu vou abrindo um pouquinho mais. E venho colocando aqui, ó. Venho dando essas abraçadinhas, por isso que é importante estar bem sequinho a cabeça e o corpo, pra gente poder fazer essa força e não amassar. Aqui, lembrando, eu tenho que fazer uma emenda, uma junção aqui da parte com a aba. Então, passo a esteca gravata. E em seguida, eu vou passar o pincel modelador com um pouquinho de água, para ter certeza que isso aqui não vai soltar depois na secagem, tá? Então, eu passo, ó, e faço esse acabamento. Agora sim, eu vou pegar o adesivo, que é do tema. Essa cartelinha é vendida lá no site da Primor Biscuit, parceira dos olhinhos aqui do canal. Ela tem todos os modelinhos dos personagens juntos ali, mas tem outras opções também de cartela desse tema, onde vende uma cartela por olhinho, né, ou símbolo separado. Daí vocês olham lá no site da Primor. O link da loja tá aí na descrição também, tá bom? E aí pronto, ó, depois que isso aqui já tiver totalmente seco, a gente vai fazer a montagem. Eu vou colocar aqui para vocês algumas opções, né, de acessórios. Isso aqui vocês encontram em lojas de bijuteria, de acessórios mesmo para coisas, né, para chaveiros, etc. Então, olha só, tem argolinhas, tem pinos e tem também aquelas correntinhas de chaveiro, tá? Você pode usar um chaveiro já com a correntinha inteiro, fazer ele simples, não ter todo esse trabalho de usar o fio encerado, decorar com coisinha pendurada. Você pode simplificar a sua lembrancinha. Aqui eu quero fazer realmente um tema bem elaboradinho, uma lembrancinha bem fofa, para que a gente
possa ter algo que o cliente vá olhar e vá querer, né? Então, olha só, eu vou pegar aqui as argolas, os pinos. Esse pino, ele é próprio para bijuteria, tá? Dependendo de onde você comprar, pode ser que alguns deles enferrujem, outros não. Sabe qual é o teste que você vai fazer? Pega um ímã e passa por cima dele. Se o ímã puxar, provavelmente a qualidade dele não é muito boa e ele vai enferrujar com o tempo. Se você passar o ímã por cima e ele não agarrar, é uma qualidade boa e ele não vai enferrujar com o tempo, entende? Mas independente, o que é que faz o chaveiro enferrujar? O que é que faz o metal oxidar? É a massa de biscuit ainda úmida. Ela tem a umidade que mesmo depois de seca, por dentro o biscuit ainda está secando por vários e vários dias. Ela seca por fora, mas por dentro ainda está úmida. Então pode ser que isso atrapalhe. O que que eu faço? Aqui, nesse caso, como tá úmida, eu vou passar um pinguinho de cola instantânea, tá? Bem aqui no meio do pino, não passei lá na ponta, porque eu quero que ele desça. Dobrei a pontinha, coloquei lá dentro, tem que ser um pino longo, tá? E girei, pronto. Vou fechar isso aqui. E como o chapéu dele ainda tá molhado, ainda tá úmido, agora eu não conseguiria fazer essa montagem. Se eu montasse a argolinha aqui, com a correntinha junto aqui, ia oxidar com o tempo. Então, o que que eu faço? Eu espero essa outra etapa secar bastante. Eu coloco o pino, mas eu espero ainda esse chaveiro secar totalmente, tá? Então, quando ele secar totalmente, é que a gente vai dar continuidade com essa parte que eu tô fazendo agora. Aqui eu vou também colocar um pino dentro do cogumelinho. Ó, dobrei a pontinha, travei ele girando lá dentro, tá? Assim não corre o risco de soltar depois. E no caso da estrelinha, eu vou colocar uma argola. Essa estrelinha já tá bem sequinha, né? Então eu já posso colocar a argolinha e a correntinha, que eu sei que não vai estragar. Outra questão com relação a chaveiro é você não abafar em saquinhos enquanto ele não tiver de fato totalmente seco. E quando eu digo totalmente seco, é aquilo que eu falei, mais de semana secando, tá bom? E aí depois é que você coloca de fato essas correntinhas e esses acessórios para não ter perigo de oxidar. E, se possível, não abafar em saquinhos plásticos fechados. Sempre que for colocar uma embalagem, deixa respirando, ou seja, faz um furinho no saquinho ou usa um saquinho de organza que fica ainda mais bonito e ele é ventilado, tá bom? Mas não abafa totalmente. E aí aqui, ó, e também tem a questão de usar uma argola de qualidade, tá bom, gente? Aquelas mais caras mesmo, mais grossas, são as que geralmente não enferrujam. Então, quando eu faço chaveiros assim, eles raramente enferrujam, porque eu uso argolas grossas, argolas boas, ou faço dessa maneira que eu vou mostrar para vocês, que é com fio encerado. Eu vou vir dando um nozinho aqui nessa argola, que vai ficar entre o chapéu dele e a partezinha ali também, onde eu coloquei a correntinha, o guiso, a estrelinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, passo por dentro as duas tirinhas, né, do fio encerado. O nome é fio encerado mesmo, tá bom? Também compra em loja de aviamento e tudo mais. Ó, então ela vai ficar aqui, certo? E aí a gente vai começar colocando aqui as pérolas. Esse fio se chama fio encerado porque ele realmente tem uma cerazinha que ajuda a passar dentro do furinho das pérolas. E o furinho da pérola não pode ser muito estreitinho, tem que ser um pouquinho mais grossinho, tá? Mais aberto. Daí você, quando for comprar, olha direitinho, não sei os milímetros. Mas geralmente, assim, é 12, 14 a pérola que eu uso. E aí ele tem um furozinho um pouco mais largo. E eu vou mesclando, colocar essa bolinha flocada aqui também. E eu passo os dois juntos, ó. Então, vou colocando um a um. Geralmente, eu coloco umas 5 bolinhas, intercalo, assim, as cores e o modelo das pedrinhas também. E eu vou vendo aqui o tamanho que fica legal para ficar junto. Eu não vou colocar essa estrelinha embaixo, eu acho que eu vou deixar para colocar ela em cima. Poderia colocar aqui, tá vendo, ó, embaixo, e lá em cima só a argola. Mas eu acho que eu vou colocar a argola, e aí eu coloco ela presa lá na pontinha da argola. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer.
E aí peguei mais uma, ó. 5 já é um tamanho legal. Você pode fazer só assim, sem nada pendurado. Vai do que você tem na disposição aí. E dos seus custos também, né? Porque tudo isso você tem que levar em consideração. O tempo que você leva para fazer, os materiais que você gastou, né? E o seu acabamento, se a peça realmente ficou bem elaborada. Ó, coloquei outra argolinha aqui e vou dar 2 nozinhos. Ó, a argolinha tá aqui, que é essa argolinha que a gente vai colocar na argola maior. Ou você pode usar um mosquetão também. E aqui, ó, outro nozinho. Mas antes, deixa eu colocar então a colinha instantânea. Deixa eu dar um nó aqui, peraí, tá, gente? Pronto. Esse nozinho, a gente precisa colocar um pinguinho de cola instantânea. Eu coloco a cola instantânea número 2, pra quê? Pra ele não abrir, tá bom? Depois disso aqui, eu consigo cortar esse fio bem rente e ele não vai abrir o nozinho, não. Então, o que que eu pensei aqui, ó? Eu tinha pensado em colocar ele desse jeito, né? Pendurado aqui embaixo, mas eu acho que vai ficar mais bonitinho se eu colocar ele lá em cima. Então, eu tô achando que eu vou pendurar ele bem aqui nessa argolinha de cima. Ou aqui no meio, você já poderia ter colocado também. Vou colocar bem aqui mesmo. Ó, vou passar um fiozinho aqui. Eu também coloquei um guiso ali, ó, que é aquele negocinho que faz barulho. E acho que assim vai ficar melhor. Pronto. Coloquei aqui, vou dar outros 2 nozinhos. E mais um pinguinho de cola instantânea, para não soltar. Bom, agora sim, ficou coladinho na argola de cima. Para agilizar etapas, né, se você for fazer em vários, já faz isso aqui, deixa tudo pronto. E depois, quando a sua peça secar, é só colar. Só fazer a junção, né, da argola maior ou do mosquetão junto com essa argolinha que você já montou. Agora eu vou pegar a argola grande, ó. Vou cortar aqui, como eu já passei a cola instantânea, lembra? Eu vou cortar bem rente ali, ó, do nozinho. E essa argolinha que tá entre um e outro aqui, eu só encaixo na argola maior. E pronto, olha que bonitinho que fica esse acessório, tá? E aí depois você pinta aqui a parte do olhinho da estrelinha. E aí depois que a peça estiver seca, é só colocar uma argolinha na outra ali, fechar também com alicate. Ou você poderia usar o cogumelo, enfim, você pode variar, né? E tá muito fofo, gente, ficou muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês, então, aqui, outras opções que dá pra usar, né, esse mesmo aplique. Porque embora ele seja fácil, curtinho, assim, nas perninhas, na questão de ser só uma adaptação, ó, ele fica com um tamanho bacana. E você pode usar numa caixinha acrílica sem problema nenhum, é só fazer uma basezinha de grama pra ele. Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Essa é uma caixinha de 5x5, ele fica bem legal aqui em cima, ó. Parece que ele tá sentadinho. Esse potinho aqui de 40 ml também fica bonitinho. Você pode diminuir o tamanho da cabeça, né, um pouquinho. E para montar cenário também, ó, numa caixinha maior, de 12 centímetros, por exemplo, combina super. E aí, pessoal, gostaram dessa aulinha? Eu espero que sim. Ficou muito fofo. Nosso Mário Bolinha, batizei ele com esse nome, porque ficou muito legal. E é uma lembrancinha que você pode aí vender num valor super bacana. Sugestão de preço, eu só vou deixar na descrição para vocês aí agora. Mas lembrando que todo mundo tem que fazer os cálculos do que você gasta, do tempo que leva e de todos os materiais que você usou, tá bom? Então não esqueçam disso. Ó, vou mostrar para vocês aqui, aproveitando, a peça oficial desse mês, que é a aula do Mário no cogumelo de 28 centímetros, que faz parte da nossa nova Constelação Plus. Essa aula também já está liberada no link que está aí abaixo para vocês, se vocês quiserem ser assinantes. Então entra lá para assistir essa aula completa também, totalmente manual. Um beijo, tchau, tchau.